Olá jovens, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Nesse vídeo de hoje, vocês já podem estar observando que eu estou com a webcam aqui desligada. É porque eu vou precisar do máximo do espaço da minha tela. Então a minha imagem certamente iria ocupar um dado espaço e eu preciso desse espaço, enfim, para algum comentário, cálculo, algo do tipo, tá? Nesse vídeo agora eu vou estar resolvendo algumas das questões daquele primeiro material que eu deixei com vocês. Foi uma atividade de casa. Vocês fizeram essa atividade em casa, eu corrigi em sala. E eu separei aqui alguns exercícios que eu achei interessantes, tá? Para que a gente venha estar resolvendo e discutindo o conteúdo. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão que eu separei foi a questão 7. Vamos observar. Os átomos de hidrogênio presentes na natureza podem ser representados por... Observe que nós temos aqui 3 átomos de hidrogênio, tá? Este primeiro, o segundo e o terceiro. Você já começa a observar, pessoal, que existe aqui uma... Então você já pode observar o seguinte. Quando nós vamos representar um elemento químico, tá? Um átomo de um dado elemento químico, nós temos lá o seu símbolo, que eu vou chamar de X. Em cima vem a massa e embaixo vem o número atômico, perfeito? Esse aqui nós já vimos várias e várias vezes, beleza? Então observe o seguinte. Os 3 átomos de hidrogênio que ali estão descritos apresentam um valor de A, certo? Um valor de massa atômica e um valor de Z, ou seja, número atômico. Só relembrando, pessoal, que número atômico é a mesma quantidade que prótons, beleza? Prótons aonde? No núcleo. Então você pode deixar aí, ó, essa seguinte relação. Z é igual a P igual a prótons. Aonde? No núcleo. Então vamos lá. São dados aqui os 3 átomos de hidrogênio que estão presentes na natureza. E aqui embaixo, pessoal, nós temos o quê? A abundância desses átomos de hidrogênio, certo? Observe que esse primeiro átomo de hidrogênio aqui é o mais abundante, ou seja, ele está presente em maior quantidade, certo? O segundo, ó, em termos de porcentagem, ele aparece muito pouco. E o terceiro, ainda menos. Tranquilo? Então, esses aí são os átomos de hidrogênio existentes, que estão presentes, na verdade, na natureza. Então, vamos lá. De acordo com a tabela, vamos responder os seguintes itens. O primeiro, o item A, pergunta o seguinte. Como esses átomos são classificados? Ora, pessoal, quando a gente fala de classificação dos átomos, tá? Neste caso aqui, nós estamos falando daquelas relações, tá? De isótopos, isótonos, isóbaros. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Tudo isso aqui nós já vimos em sala de aula, tá? Os isótopos. Os isótopos são aqueles átomos que apresentam o mesmo valor de P ou Z, tá? Então eles apresentam a mesma quantidade de quê, pessoal? De prótons, beleza? A segunda relação que nós tínhamos visto eram os isótonos. Então eu vou colocar aqui, ó, isótonos. Se você observar, pessoal, esse N aqui está fazendo referência ao quê? Muito bem, aos nêutrons. Então são elementos que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Uma outra relação que nós tínhamos visto é a relação de massa, ou seja, nós temos aí os elementos isóbaros, ou seja, que apresentam a mesma quantidade de massa, o mesmo número de massa. Eu até tinha colocado para vocês aqui o seguinte, que isótopos puxa pelo P de prótons, isótonos pelo N de nêutrons e isóbaros, essa terminação, né, esse sufixo baros, faz referência à massa, tá, pessoal? Então aqui nós estamos falando de elementos que apresentam a mesma massa atômica, tá? E uma outra relação que nós tínhamos visto era quando os átomos apresentavam a mesma quantidade de elétrons, ou seja, os átomos isoeletrônicos. Nós tínhamos aqui os átomos que apresentavam a mesma quantidade de elétrons, tá, pessoal? Inclusive, essas observações, se eu não me engano, era uma questãozinha do trabalho avaliativo, tá, pessoal? Sem querer aqui eu já forneci uma questão já, mas enfim, como é um conteúdo básico ali, enfim, você tem que saber diferenciar esses termos, essas relações, tá? Isso é importante. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui a relação
de prótons, de nêutrons, nós temos a relação de massa e nós temos a relação de elétrons, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa representação aqui. O termo que vem em cima, né, pessoal, é a nossa massa. Deixa eu colocar aqui a nossa massa. E embaixo vem o que, pessoal? Muito bem, o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons. Então vamos lá. O que é, pessoal, que esses átomos de hidrogênio têm em comum? Ora, você vai me dizer, professor, o H. Sim, o H, porque são átomos de hidrogênio. O símbolo do hidrogênio é o H. Mas analisando esses números que aparecem aqui, o que é que eles têm em comum, pessoal? O que é que eles têm em comum? Observe que é esse número que vem aqui embaixo, né? O 1. Ou seja, eles têm o mesmo número atômico, tá, pessoal? Ou seja, eles têm a mesma quantidade de prótons. Então, já respondendo o item A, como são classificados esses átomos? Ora, se eles têm o mesmo número atômico, se eles têm a mesma quantidade de prótons, eles são classificados como isótopos. Beleza, pessoal? Então, eu vou até anotar aqui para vocês como eles são classificados. Eles são isótopos. Tranquilidade aí? Então, vamos lá. Para o item B. Determine o número de prótons. Deixa eu só trazer um pouquinho para o lado aqui. Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons de cada um deles. Então, pessoal, para determinar a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, vamos lá. Deixa eu trazer aqui para baixo. E vamos observar o seguinte. O primeiro átomo de hidrogênio apresentado, ele tem massa 1 e ele tem número atômico 1. Ele pode ser representado, né, como já está ali do lado, ele é representado da seguinte forma. Ora, o valor de A é igual a 1. O valor de Z, que vem aqui embaixo, é igual a 1. Só relembrando, tá, pessoal? Se Z é igual a 1, é porque P é igual a 1, tá? E aí fica faltando o que, pessoal? A quantidade de nêutrons aqui, tá? Nós já havíamos discutido isso aqui, que quando a questão pede para você determinar a quantidade de nêutrons, você pode fazer de duas formas. A primeira é lembrar daquela equaçãozinha de a massa é igual a Z mais N, certo? Você vai substituir os valores tanto de A aqui quanto de Z aqui e achar o valor de N. Ou, pessoal, de forma mais rápida, você pode fazer o seguinte, ó. Se eu quero nêutron, é A menos Z. Então, nesse caso aqui, ó, 1 menos 1 vai ser igual a, muito bem, 0. Tá, pessoal? Então, a massa é igual a 1. Nêutrons não existem para esse átomo de hidrogênio. O número atômico, ou seja, a quantidade de prótons, é igual a 1, certo? Fica faltando aqui só mais um item, que é o seguinte: quantos elétrons existem neste átomo aí, tá? E então, pessoal, fica faltando apenas o quê? Determinar, ó, a quantidade de elétrons. Então vamos lá, o símbolo dos elétrons é esse Ezinho com o sinal de menos. Deixa eu apagar essa relação aqui de baixo e trazer ela mais para o canto, para não ocupar tanto espaço. Então nós temos aqui A igual a Z mais N. E aí, pessoal, observem o seguinte. Este átomo aqui, ele é eletricamente neutro, certo, pessoal? Se ele é eletricamente neutro, quer dizer que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Ora, quantos prótons existem para este átomo de hidrogênio aqui? Quantos prótons existem? Já fizemos a conta. 1. Se essa espécie não for um íon, ou seja, não tiver carga positiva ou negativa, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, pessoal, tudo bem. Você vai ter aqui, ó, um elétron, tá? Então, essas aqui são as quantidades da massa, nêutron, número atômico, número de prótons e número de elétrons para este átomo de hidrogênio aqui, tá? De massa 1, certo, pessoal? Vamos para o segundo agora. Deixa eu colocar aqui de lado. Vamos para o segundo agora. Ele tem massa 2, o símbolo é o H e número atômico igual a 1. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui, a massa
está aqui em cima, então A é igual a 2. O Z, pessoal, está aqui embaixo, ó. O Z, que é igual ao P, vai ser igual a 1, certo? Fica faltando aqui o que, pessoal? A quantidade de nêutrons. Já sabemos, pessoal, que para determinar a quantidade de nêutrons, a gente faz o que? O de cima menos o de baixo. 2 menos 1 dá quanto? Muito bem, 1. Ou seja, este átomo de hidrogênio aqui de massa 2, tá, pessoal? Ele apresenta, ó, de massa 2, ele apresenta quantos nêutrons? 1, certo? E fica faltando aqui agora a quantidade de elétrons. Ora, se este átomo de hidrogênio, mais uma vez, pessoal, ele é eletricamente neutro, quer dizer que ele tem prótons e elétrons em iguais quantidades. Nesse caso, como ele tem apenas um próton, ó, já determinamos aqui, ó, como ele tem apenas um próton, quer dizer que ele tem também um elétron. Certo, pessoal? Tranquilo isso aí, né? E o próximo caso, pessoal, inclusive eu vou fazer aqui, tá? Eu vou apagar esse 2 aqui. E eu vou colocar aqui a massa deste terceiro tipo de átomo de hidrogênio, que é esse aqui, tá? Então vamos lá. A massa aqui, pessoal, vai ser igual a 3. Aqui embaixo, pessoal, o Z não mudou, tá? São átomos de hidrogênio, então o número atômico é sempre o quê? O mesmo, tá? Então esse aqui vai ser igual a 1. Aí eu pergunto para você quantos nêutrons existem aqui. Aí você já sabe que para determinar a quantidade de nêutrons eu faço o quê? Massa menos prótons, ou seja, o de cima menos o de baixo. 3 menos 1 vai ser igual a 2. E a quantidade de elétrons, pessoal? Mesma coisa, se não for o íon, ou seja, se a espécie é eletricamente neutra, prótons igual a elétrons. Como eu tenho aqui, ó, um próton, eu também tenho um elétron. Tranquilo, pessoal? Então esse é o nosso item B, certo? Você vai pausando o vídeo, vai anotando, vai colocando as observações. E o item C, pessoal, ele pergunta, no item C é perguntado o seguinte: qual desses átomos é o mais encontrado em um copo com água? Ora, a água é formada tanto pelo hidrogênio quanto pelo oxigênio, tá? A fórmula, deixa eu colocar aqui para vocês, a fórmula química da água é o H2O, tá? Ou seja, eu tanto tenho átomos de hidrogênio, como eu também tenho o que, pessoal? Átomos de oxigênio, certo? Já eu comento sobre esse número 2 que aparece ali embaixo, tá? Mas a fórmula química da água é H2O. Tranquilo, eu tenho tanto hidrogênio como eu tenho também oxigênio. É importante observar, pessoal, que uma molécula, inclusive esse comentário aqui, é uma das respostas de uma das questões do trabalho. Quando eu pergunto o que é uma molécula. Uma molécula, pessoal, nada mais é do que uma união de átomos ligados, tá? Entre si. Então, neste caso aí, nós temos os átomos de oxigênio, no caso, o átomo de oxigênio, e os átomos de hidrogênio ligados, tá? Mas observe o seguinte, na fórmula química nós temos o quê? Hidrogênio. Vem para a tabela aqui do lado, ó. Qual dos átomos de hidrogênio é o mais abundante? Ora, os 3 existem, tá, pessoal? Só que um em maior quantidade do que os outros. Então, se eu tenho, por exemplo, uma coleção de moléculas de água, eu tenho ali diferentes átomos de hidrogênio. Só que em quantidades, ó, se você observar aqui a abundância, diferentes. Ora, deste tipo de hidrogênio aqui, o de massa 1, eu tenho a maior quantidade. Então, em um copo com água, pessoal, eu vou encontrar uma maior quantidade, tá, desses átomos de hidrogênio que tem massa 1, desse isótopo do hidrogênio, tá? De massa 1. Por quê? Porque ele tem a maior abundância, tá, pessoal? Esta, na verdade, foi a primeira questão. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte, deixa eu trazer para cá. E vamos discutir aqui rapidinho sobre esta fórmula da água, tá? Esse comentário aqui ele é importante. Deixa eu reescrever aqui essa fórmula da água. Nós temos aqui o H2O. É importante observar o seguinte aqui, pessoal. Nós temos dois elementos aqui, tá? Dois elementos químicos. Os elementos químicos aqui presentes, você pode associar como sendo as letras que aparecem na fórmula química. Ora, se os elementos são representados por letras, as letras que aparecem indicam, obviamente, a quantidade ou os elementos ali presentes, tá? Quem que aparece ali?
é o H e o O. Você sabe, pessoal, que esse H aqui faz referência a quem? Ao hidrogênio. E a letra O faz referência ao oxigênio. Estes são os dois elementos químicos presentes, tá? Hidrogênio e oxigênio. Eu pergunto para você: quantos átomos existem nesta molécula, tá? Quantos átomos existem na molécula de água? Então vamos lá. Observe o seguinte aqui, pessoal. Esta aqui é a fórmula química, tá? Ela vai indicar não somente os elementos que formam aquela substância, aquela molécula, tá? Daquela substância, mas indica também as quantidades dos átomos que estão ali presentes naquela molécula, tá? Observe que aparece um númerozinho, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Observe, ó, que aparece aqui o número 2. Ora, este número 2 aqui é chamado de índice, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui de preto. Isso aqui é o nosso índice. E esse índice aqui vai indicar o quê? Vai indicar a quantidade de átomos presentes. Ora, você tem um elemento, tá? Que é o hidrogênio. E imediatamente após o símbolo do elemento, você tem esse número 2. Esse 2 faz referência ao hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio existem aí? 2. Beleza? Então eu posso colocar aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio. E eu pergunto para você, quantos átomos de oxigênio existem aí? Aí você vai me dizer: professor, depois do O não tem nenhum número. Então é 0 ou é 1? Observem bem, pessoal. Quando não aparecer nenhum outro número aqui embaixo, tá? Aqui não aparece nada. Ó. Vou colocar essa interrogação aqui para indicar que não aparece nada. Sempre que não vier nada após o símbolo do elemento, é porque isto aqui é 1, pessoal. Então, para não ficar redundante, colocando toda a vida 1, a gente tira isso, tá? Mas lembre-se, toda vida que não aparecer nada após o símbolo do elemento é porque o índice é 1. Então quer dizer que existe aqui nessa molécula de água quantos átomos de oxigênio? Ora, se eu observar aqui, ó, aqui tem acabei de falar para vocês, ó, tem um 1, tá? Então aqui nós temos um átomo de oxigênio. E aí, pessoal, eu havia comentado que nós temos aqui dois elementos, né? São dois elementos. Deixa eu trazer um pouquinho para o lado. São dois elementos. Aí, quem são esses elementos? A gente já havia discutido, dois elementos. E os elementos são o hidrogênio e o oxigênio. Beleza? Quantos átomos existem aí? São 3 átomos, tá, pessoal? 3 átomos de quem? São 2 átomos de hidrogênio. Vou botar aqui o símbolo do elemento. Deixa eu apagar o que está aqui embaixo, para não causar confusão aqui. E nós temos aqui um átomo de oxigênio, tá, pessoal? Então percebam que nós temos aqui para esta representação, tá? Inclusive aqui você pode até tirar um print, deixa eu só apagar isso aqui. Desse frame do vídeo aqui, tá? Então, ó, esta aqui é a molécula de água, tá? Esta aqui é a molécula de água. Dois elementos formadores, tá? Os elementos são as letras. Então, nós temos aí hidrogênio e oxigênio. E os átomos? Os átomos nós temos que olhar o quê? O índice. O índice indica a quantidade de átomos, tá, pessoal? Então, para essa molécula de água, nós temos 3 átomos totais.
Desses 3 átomos totais, são 2 átomos de hidrogênio e apenas um átomo de oxigênio. Tranquilo, pessoal? Mas vamos voltar para a nossa questão aqui. Até porque essa não era o foco da questão, mas eu acho pertinente comentar porque traz um pouco de dificuldade isso, tá, gente? Observar e identificar essas representações. A próxima questão, pessoal, é a questão 8. Deixa eu só organizar aqui a imagem para ficar melhor para vocês enxergarem aqui. Observe o seguinte. Considere estas espécies. Então, são fornecidas aqui as seguintes espécies. Potássio, nitrogênio 14, nitrogênio 15, cloro, nesse caso, cloreto. Aí, professor, por que não é cloro? Porque é cloreto. Observe que existe aqui, ó, uma carga, uma carga o quê? Negativa, tá? Então, essa representação está indicando que essa espécie ela não é eletricamente neutra. Está indicando que existe uma carga, e essa carga é negativa. Ora, se não é eletricamente neutra é porque é um íon. Íon de carga negativa é chamado de ânion, tá, pessoal? É importante saber diferenciar um cátion e um ânion. Cátion positivo, como é o exemplo aqui do cálcio, ó, e ânion negativo, como é o exemplo aqui do cloro, beleza? Então vamos lá. Deixa eu trazer para cá, que certamente eu vou precisar fazer algumas observações. O item A pergunta quais são isótopos. Ora, pessoal, se eu estou falando de isótopos, eu estou falando de átomos que têm a mesma quantidade de prótons. Só que nessa representação nós temos que analisar esse número que vem aqui embaixo, ó, o número atômico. Por quê? Porque o número atômico, Z, tá? Ele é igual à quantidade de prótons, P, certo? Dessas espécies aqui, só existe um par, tá? Só existem 2 espécies que apresentam o mesmo valor de Z, ou seja, a mesma quantidade de prótons. Quem são essas espécies? Exatamente, são os isótopos do nitrogênio, tá? O nitrogênio 14 e o nitrogênio 15, tá, pessoal? Perceba que somente esses dois aqui apresentam a mesma quantidade de prótons no núcleo, ou seja, o mesmo valor de Z. Beleza? Então eles são isótopos. Esse item é bastante tranquilo, tá? Mas agora vamos para o item B. O item B pergunta quais são isoeletrônicos, tá? Se eles são isoeletrônicos é porque eles apresentam a mesma quantidade de elétrons, tá, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu trazer para cá. Quais deles são isoeletrônicos? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, tentar aumentar aqui um pouquinho a minha lousa. Deixa eu trazer para cá. Ele está falando de átomos isoeletrônicos ou espécies isoeletrônicas. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é identificar quantos elétrons existem em cada uma das espécies, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui cada uma das espécies. A primeira é o potássio, a segunda vai ser o nitrogênio de massa 14, o próximo vai ser o nitrogênio de massa 15, o próximo vai ser o ânion cloro, tá? Aí detalhe, tá, pessoal, que aparece esse menos aqui, ó, indicando o quê? Nosso íon com carga negativa, certo? Nosso ânion. Na sequência nós temos o argônio, um gás nobre. Na sequência nós temos o cálcio, nesse caso o cátion cálcio, tá? Então vamos lá, pessoal, deixa eu só ampliar isso aqui. E vamos para cá. A questão pergunta quais são isoeletrônicos, tá? Primeira coisa que nós temos que fazer aqui, pessoal, é o que? Determinar a quantidade de elétrons que cada um deles tem, tá? Então vamos lá. Para esse primeiro exemplo aqui, ó, como é que eu determino a quantidade de elétrons? Ora, essa espécie aqui, ela é eletricamente neutra ou não? Sim, ela é eletricamente neutra, tá? Ela não será, na verdade, uma espécie eletricamente neutra quando vierem cargas representadas ali, tá? Como é o caso, ó, do cloreto e do cálcio, tá? Observe que nós temos aqui, ó, uma carga, tá, pessoal? Esta carga está indicando que existe um excesso de partículas carregadas, seja negativa ou positiva. Aí cabe você aí identificar
quem está em excesso, tá? Quem está a mais. Mas vamos lá. Para este primeiro caso aqui, o do potássio, observe o seguinte. Se as partículas, se as espécies são eletricamente neutras, como é o caso deste primeiro aqui, tá? O Z, ou seja, a quantidade de prótons, né? O número atômico, que é igual à quantidade de prótons, vai ser igual à quantidade de quê, pessoal? Elétrons, tá? Então, para esse primeiro caso aqui, ó, se o Z é igual a 19, quer dizer que ele tem quantos elétrons, pessoal? Exatamente. Também tem 19, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, elétrons igual. Este aqui tem 19. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. O próximo, o nitrogênio. Isto é um cátion, é um ânion, ou essa espécie é eletricamente neutra? Ora, a gente já sabe, se não tem carga é porque é eletricamente neutra. Então o Z, que é igual a P, vai ser igual à quantidade de elétrons. Ou seja, aqui nós temos 7. 7 elétrons, tá? O outro nitrogênio, o isótopo de massa 15, também tem, ó, número atômico 7. Como não é um íon, não tem carga aqui, pessoal, então isso aqui também é 7, porque Z é igual a P, ou seja, número atômico é igual à quantidade de prótons, e a quantidade de prótons, quando eletricamente neutra, é igual à quantidade de elétrons, tá, pessoal? Então deixa eu só colocar essa observação aqui. Eletricamente neutro. Então o Z é igual a P, isso aqui vai ser igual a elétrons, tá? Então vamos lá, vamos para o próximo agora. Essa próxima espécie aqui, ela difere das demais por quê? Porque ela tem aqui, ó, uma carga, certo? Uma carga negativa. Aí vamos lá. Se essa espécie tem carga negativa, é porque esta espécie não é mais eletricamente neutra. Ela é um íon, tá? Um íon com carga negativa. Se é um íon com carga negativa, quer dizer que nós estamos falando de um ânion, tá, pessoal? Ânion. E os ânions são formados quando um átomo eletricamente neutro, ele recebe elétrons, tá, pessoal? Lembre-se que a carga elétrica negativa, ela é resultado do ganho de elétrons. Anotem isso, tá? A carga negativa é resultado do ganho de elétrons. E, consequentemente, a carga positiva é resultado da retirada, da perda de elétrons, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, quantos prótons existem aqui? Ora, professor, existem 17. Beleza. Se existem 17 prótons, é porque quando esta espécie era neutra, também existiam 17 elétrons, tá? Só que essa espécie tem uma carga, né? Se essa espécie tem uma carga negativa, é porque ela ganhou um elétron. Então ela não tem mais 17 elétrons, ela tem 18 elétrons, tá, pessoal? Consegue entender isso? O próximo exemplo, o argônio, número atômico 18. Tem carga aqui, pessoal? Não, né? Não tem carga. Ou seja, essa espécie ela é eletricamente neutra. Ou seja, existem também 18 elétrons, tá, pessoal? E por fim, o cátion, cálcio. Esse cátion é um cátion bivalente. Por que bivalente? Porque a sua carga é de 2 unidades positivas, tá? É um cátion bivalente. Mas vamos lá. Se essa carga é positiva, se ele é um cátion, tá, pessoal? Quer dizer que ele perdeu elétrons. Se a carga final é positiva, é porque existe um excesso de carga positiva. Observe o seguinte. Inicialmente nós tínhamos número atômico 20, né, pessoal? Então quer dizer que quando esse cálcio era neutro, ele tinha 20 elétrons, tá? Z é igual a P e P igual a E. Tá aqui embaixo, ó. Certo? Então ele tinha 20 elétrons. Só que essa carga positiva está me indicando que ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Ó, 2. Então, se ele tinha 20 no começo, quando era neutro, e ele perdeu 2, para agora ter uma carga de mais 2, é porque agora ele tem também 18 elétrons, tá? Então, observe o seguinte.
A questão perguntava quem que eram os isoeletrônicos, ou seja, a mesma quantidade de elétrons. Nós temos os isótopos do nitrogênio e nós temos aqui, ó, essas três espécies, ó, elas são isoeletrônicas, tá? E aí, pessoal, a próxima questão é essa questão 1 da seção testando seu conhecimento, tá? Nós também fizemos em sala essa questão. Então acompanha aí. Em medicina, são utilizados isótopos, ou seja, espécies que apresentam o mesmo número de prótons, tá? De elementos radioativos, no diagnóstico e tratamento de doenças como o câncer, por exemplo. E aí nós temos as seguintes espécies: iodo, ferro, fósforo, tecnécio e o sódio, tá, pessoal? Então, a respeito desses átomos são feitas algumas afirmações, tá? Então vamos lá. Deixa eu reduzir aqui a tela um pouquinho para trabalhar também com a lousa digital aqui. Então vamos lá, deixa eu ampliar e organizar isso aqui. Vamos lá. A primeira afirmativa, tá, pessoal? O número de massa do tecnécio é 99. Observe o seguinte, pessoal. Na nossa representação nós temos a massa, o símbolo do elemento e o número atômico, tá? Então este número que vem aqui em cima é a nossa massa. Tranquilo? E aí, ó, o número de massa do tecnécio é 99. Ora, o número que aparece aqui em cima é 99. De fato, a massa dele é 99, tá, pessoal? Então a primeira afirmativa aqui está correta. Então deixa eu colocar aqui embaixo. Afirmativa 1 está correta. Vamos para a segunda afirmativa, ó. O número de nêutrons do fósforo com massa 32, número atômico 15, é 15. Aí muito cuidado, tá, pessoal? Porque esta questão aqui está pedindo a quantidade, no caso, o número de nêutrons. E ele força aqui, tenta enganar vocês colocando a quantidade de nêutrons como sendo esse número que vem aqui embaixo. Observe a nossa representação aqui, ó. O número que vem embaixo do símbolo é o número atômico, tá? Que está indicando o quê? A quantidade de prótons e não de nêutrons. Para determinar a quantidade de nêutrons, eu faço o valor da massa, que está aqui em cima, menos o valor do número atômico, tá, pessoal? Ou se não, aplica naquela formulazinha A igual a Z mais N, substitui os valores e encontra o valor de N. Observe o seguinte, pessoal. Deixa eu só apagar aqui para não ficar com muita coisa escrita. O átomo que ele coloca ali é justamente esse aqui, ó. É o 32, P e 15. Para determinar aqui a quantidade de nêutrons, eu faço 32 menos 15. 32 menos 15, só colocar aqui embaixo, o N vai ser igual a 32 menos 15. Então quer dizer que o N vai ser igual a 17. Ou seja, essa afirmativa 2, que é colocada para a gente, ela está errada. Tranquilo? Vamos para a afirmativa número 3. O número de elétrons do sódio de massa 11, número atômico 11, é 11. Primeira pergunta, pessoal, a primeira observação, na verdade, que nós temos que fazer é a seguinte. Este sódio que está aqui apresentado, ele se encontra na forma neutra. Não tem carga aqui em cima, tá, pessoal? Se não tem carga, é porque é neutro. Ora, se é neutro, a gente já cansou de ver isso. Se é neutro, é porque a quantidade de prótons, tá? Z vai ser igual a elétrons, tá, pessoal? Isso aqui é quando a minha espécie for neutra. Beleza? Então vamos lá. Se este átomo de sódio está neutro, quer dizer que Z é igual a E. Quer dizer que a quantidade de prótons no núcleo, tá, é igual à quantidade de elétrons. Ora, quantos prótons existem aqui? Exatamente, 11. Se ele é neutro, isto é igual à quantidade de elétrons, que é 11, beleza? Então essa afirmativa ela está correta. Então deixa eu só apagar isso aqui. A afirmativa 3, ó, está correta. Vamos para a afirmativa número 4. Observem o seguinte, ó.
O número atômico do ferro é 26. Vai falar 56, ó. É 26. Observe, ó, quem é que vem aqui embaixo na nossa representação? Deixa eu trazer aqui para cima, ó. Quem é que vem aqui embaixo? É o número o quê? Atômico, né? Quem é que está aqui embaixo? É o 26. De fato, o número atômico do ferro é 26, certo? Então essa afirmativa ela está correta. E a afirmativa número 5. O número de prótons do iodo com massa 131 é 53. Ora, quem é que vem aqui embaixo, pessoal? É o número atômico. E a gente sabe, pessoal, que o número atômico é igual à quantidade de prótons. Então está correto. Essa afirmativa ela está correta. Essa questão ela é bastante interessante, tá? Na avaliação, nós vamos ter situações bastante parecidas com essa daqui, tá? Já que é uma prova objetiva, então nós temos que ter esse cuidado de observar a representação e identificar quem é a massa, quem que é o número atômico e qual que é, na verdade, a quantidade de nêutrons ali presentes. Beleza, pessoal? E para finalizar, pessoal, a questão 4 ainda da sessão testando o seu conhecimento, tá? Observe o enunciado. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Uma espécie X é formada por 30 prótons, 32 nêutrons e 28 elétrons. Com base nessas informações são feitas as seguintes afirmações. O item 1. A espécie X é um átomo. Atenção, tá, pessoal? Quando se fala que a espécie X é um átomo, é porque nós estamos falando que essa espécie ela é eletricamente neutra, tá? Você associa isso aqui, ó, é um átomo com eletricamente o quê? Deixa eu colocar aqui. Eletricamente neutro, tá? Vamos observar o seguinte. Se a espécie é eletricamente neutra, quer dizer que a quantidade de prótons, tá, pessoal? A quantidade de prótons deve ser igual à quantidade de elétrons. A gente está observando que não é. Existem mais prótons do que elétrons, ou seja, existem mais cargas positivas do que cargas negativas, tá, pessoal? Então, essa espécie não é, tá? Não é um átomo. Se não é um átomo, pessoal, é porque essa espécie é um íon, beleza? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Essa espécie não é um átomo. Deixa eu colocar aqui. Ela é um íon, tá? Aí vamos lá. Item 2. A espécie X é um cátion. Pessoal, cátion é a espécie com carga o quê? Positiva, não é isso? E o ânion com carga negativa. Quem vai determinar se a espécie é positiva ou negativa é justamente o quê? Qual das partículas, prótons ou elétrons, qual delas está em maior quantidade, qual delas está em excesso? Se a gente observar, pessoal, vou até grifar aqui mais uma vez. Ó, nós temos 30 prótons e nós temos 28 elétrons. Quer dizer que nós temos o quê? Mais prótons, mais cargas positivas. Então a minha carga final vai ser o quê? Positiva. Ou seja, se o meu íon tem carga positiva, quer dizer que ele é um cátion, pessoal. Então essa afirmativa aqui ela está correta. Beleza? Então, obviamente, pessoal, se é um cátion, não pode ser um ânion, tá? Uma exclui a outra. Tranquilo? A afirmativa número 4 aqui, ó. A espécie pode ser representada por X2+. Observe, se é um íon, é porque existe carga, certo? Tanto a afirmativa 4 como a afirmativa 5, ó, está falando de íons. Na afirmativa 4 nós temos um cátion. Na afirmativa 5 nós temos um ânion. Ora, eu já sei que a minha espécie é um cátion. Então a representação correta é da afirmativa 4, tá, pessoal? Porque a afirmativa 4 está me mostrando, ó, carguinha positiva, ó. Então é um cátion. Beleza? E aí detalhe, ó, como eu tenho 30 prótons e como eu tenho 28 elétrons, perceba que eu tenho, ó, 2 prótons a mais, tá, pessoal? Se eu tenho 2 prótons a mais,
a minha carga final é de 2 unidades positivas, ou seja, é x 2+. Tranquilo? O excesso de cargas define a carga, certo? Se são 2 cargas a mais, 2 cargas positivas a mais, a nossa espécie iônica, né, o nosso cátion, tem carga 2+. Tranquilo, pessoal? Então é isso. O vídeo ficou um pouco longo, foram apenas 3 questões, mas a gente fez uma discussão bastante interessante, uma revisão bastante interessante, tá? Essas questões são particularmente bacanas, porque exigem de você essa relação não somente de massa, número atômico, de nêutrons, mas também, neste caso aqui, esta relação de cargas, né? Para saber se é um cátion, se é um ânion, tá, pessoal?